Olá a todas, olá a todos, eu sou o jornalista Victor de Freitas do portal Agora RS e este é mais um Futebol Agora, o programa de debate esportivo do portal Agora RS. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista Vitor Arruda. Tudo bem, Vitor? Tudo tranquilo, e contigo? Tudo certo aí, e hoje nós vamos debater, inevitavelmente, esse último Grenal e projetar o próximo. Lembrando, né, nos fala de outra coisa desde sábado, que o primeiro Grenal da decisão das semifinais do Campeonato Gaúcho foi um verdadeiro massacre do Grêmio, ao mesmo tempo em que o Internacional esteve irreconhecível. Eu vou começar contigo, Vitor. Quero que tu faça uma análise desse jogo e, se possível, já projete a volta e o futuro da dupla Grenal daqui para frente. Sim, como falaste antes, foi um verdadeiro massacre. Até no programa anterior, eu te questionei, será o Inter ia ser o mesmo time que atuou contra o Grêmio, fez um belíssimo primeiro tempo, ou ia ser a mesma postura que jogou contra o Guarani de Bagé, lembra? Lembro, claro. E foi pior, né? Foi pior. Foi pior que o Guarani. Foi pior. Voltou aquela impressão do ano passado, né? Ganhou um Grenal, acabou o ano. Parece que foi isso que os jogadores do Inter estão passando. O único que eu vejo revoltado, indignado, assim, é o Tyson. O Tyson mostrou que, ao sair do jogo lá, que ele comentou que o time tem que mudar a postura, mostrar que está jogando em casa, e os companheiros dele, até o D'Alessandro, não vi ele como líder lá no banco de reservas, como ele fazia de costume, que o pessoal brincava que ele era o técnico, lembra que ele se mexia, gritava com os jogadores? Ele ficou quieto, sentado, uma postura que não é dele. Eu acho que o D'Alessandro, de certa forma, não sei, não é que ele tenha se escondido, mas como podia ser o último jogo dele no Beira-Rio, talvez ele, não sei se ele pensou nisso, mas acho que associar a imagem da despedida dele a esse jogo negativo, melancólico, talvez ficasse ruim, sabe? Não sei mas se ele... Mas eu digo assim, os primeiros minutos ali, os primeiros, quando eu estava 0-0 ainda, não se via ele, mano. Via ele sentado, quietinho na dele ali, tipo, esperando passar. Não parecia um clássico. Aliás, esse final de semana foi cheio de clássico, né? O Real Madrid, o Barcelona. Sim. Mas só sobre o Grenal, é que eu acho que a dificuldade do Inter, ela se deveu à incapacidade do Inter. O Inter não se mostrou capaz de manter o mesmo rendimento do último Grenal, mas eu vi muito mérito do Roger. Eu acho que muito da goleada passa pelas mudanças que o Roger fez no time, que melhoraram a capacidade ofensiva do Grêmio, mas também o que o Inter teve de bom no último Grenal, o Roger conseguiu anular. O Inter não conseguiu atacar pelos lados, aquela facilidade que o Gabriel e o Lisiero tiveram no primeiro jogo, a facilidade que eles tiveram para rodar a bola ali no meio, com o meio-campo lotado, eles não conseguiam tocar a bola ali. E acabou que o Lisiero ficou irritado em alguns momentos que não tinha para quem passar, né? O Inter não conseguia principalmente jogar. No segundo tempo. E aí e um jogador que se destacou do lado do Grêmio foi o Elias, né? O Elias jogou totalmente diferente que o Grenal lá. Lembra que o primeiro Grenal ele ficou sumido? Sim, e agora no segundo ele foi o destaque. Sim, no primeiro Grenal ele jogou mais fincado no meio da zaga do Inter, daí acabou não aparecendo muito. E jogando pelo lado ele se achou mais, ele acabou sendo, ele marcou muito, né? Ele marcou muito a subida do Bustos e foi muito incisivo quando teve a bola, e aqui soube aproveitar aquela chance que ele teve no erro do Kaique, né? E eu, como te disse aquele dia, né? Tu se arriou em mim que eu falei bem do Elias, e eu não me esqueci. E tá aí, ele teve uma chance no jogo e entrou frente a frente e foi matador ali, fez um belo gol. A única coisa que eu vi assim de negativo dele foi lá aquele lance que ele perdeu o gol, ficou cara a cara com o Daniel lá, que ele poderia ter feito terceiro. Sim. Mas ali também estava cansado, né? Mas digamos que estava 50% para fazer e 50% para não fazer, né? Sim, sim.
E eu vejo que ele entrou com outra postura. Para mim, ele foi um grande destaque no contexto todo, porque ele marcou, fechou aquele lado dele ali, fez gol, catimbou. Isso daí também faz parte num clássico, né? Soube catimbar ali. Era uma falta, um lance para o Inter ali, mas ele conseguiu uns minutos ali, catimbou ali, que a câmera mostrou que tinha pego a mão do adversário no rosto dele ali, né? E ele aproveitou os momentos. Foi um cara com espírito Grenal. Mostrou que Fez, sabe, né? Cara que conhece a cultura, né? Sabia como sim. entrar no jogo. E ali do lado do Inter, ali parecia que só o Tyson estava se importando, que era com o Grenal. Sim. E, e o Medina agora, o que vai ser do Medina? Vai ser o... Agora temos esses. Eu traçando, eu vou traçar um panorama, assim. Queria saber o que tu pensa. A partir desse Grenal que o Grêmio tocou 3-0 no Inter, o que tu acha que tipo de movimento interno tem que ser feito no Inter, desde direção, desde o Papaléu até o executivo, até o treinador, que mandar jogador embora? Queria que tu falasse um pouco disso. E do próprio Sim, Grêmio, tu acha que o Grêmio pode interpretar esse 3-0 no sentido assim de que tá tudo certo, isso é um indicativo de que a gente vai bem na Série B, ou tu acha que mesmo assim o Grêmio tem que se reforçar e manter na cabeça que, que certos progressos têm que ser feitos, assim? O que tu acha? eu vou começar pelo Grêmio. O Grenal lá, o Roger perdeu o primeiro Grenal, eu vejo porque ele recém chegando, tudo, e aos poucos ele está colocando a teoria dele dentro de campo, né? No caso, a prática. E vendo esse último Grenal, eu vejo o Grêmio como os 4 times candidatos a subirem para a Série A novamente. Claro que falta alguma coisa ali, mas eu vejo muita evolução, principalmente ali contra o Ipiranga, na Arena já foi uma outra postura diferente, foi um time mais compacto ali, não teve, claro, o Ipiranga, não desmerecendo o Ipiranga, mas também não é mesmo nível de Inter, Juventude, mas tá fazendo um belo trabalho, né? Mas na questão de grupo, assim, daí voltando, eu vejo que o Grêmio tá indo assim de degrau a degrau para voltar com tudo para a Série A. O Roger tem seus méritos, mas eu também vejo que alguns jogadores ali podem estragar um pouco que o Roger venha colocar a teoria dele ali, porque o Churin Quase teve gol do Churinho, hein? Quase teve gol do Churinho nesse jogo. sim, esse cara eu vejo que o Roger tem que conversar bastante, mostrar que ele tem que respeitar principalmente a camiseta do Grêmio, torcedores do Grêmio, não pode fazer o que fez na Copa do Brasil, digo extra-campo. Ali o Roger vai ter que segurar firme esse tipo de jogador. O Elias é um baita jogador tudo, mas eu vejo que é meio do estilo Ferreirinha, se o Roger não e a direção não manter com rédeas curtas, vejo que pode ser uns jogadores que no meio do caminho se perder, mas eu vejo que o elenco, principalmente se manter o Diego Souza como tá, animado, tudo, concluindo, o Grenal mostrou que o elenco do Grêmio vai se sair bem na Série B, se manter assim, principalmente com o Roger, que eu gosto do Roger. O Roger é um cara que não parou no tempo. E é um cara que traz lá os futebol lá como era antigamente, mas tem as teorias novas. Eu vejo pelos treinos. Ele diminui o espaço e faz os jogadores ali treinar aquele espaçozinho pequeno ali para ter o toque rápido, para saber se desmarcar e também para fazer a marcação mais próxima, né? E é diferente do Inter, tá bem diferente e o que vemos nesse Grenal, né? O Inter, para mim, virou um time de pelada, é um time que é um montoado de mortos-vivos lá, que não sabe o que estão fazendo dentro de campo. Não vejo sangue nos olhos, principalmente da zaga colorada. O Vitor Cuesta
A hora que o Rodrigo Moledo poder voltar a campo, vejo que vai perder a vaga. O Moledo é um cara que tem mais raça dentro de campo. O Vitor Cuesta, não sei o que está vendo com o Vitor Cuesta, está com o pensamento de sair do Inter. E o garoto lá agora, que furou lá no lance lá do... Me ajuda aí, Vitor. O Kaique Rocha. Kaique Rocha. Ele mostrou que não estava atento para o Clássico Grenal, furar em bola lá. É um lance, passou por ele aquele gol lá, mostrando que a zaga, aliás, os 2 gols do Grêmio foi por erro, né? Do Kaique, que furou na bola lá, e o Vitor Cuesta, que era aquele chutezinho para afastar a bola? Foi uma espirrada, né? Foi uma espirrada com a cabeça baixa. Sim. Zagueiro como diz se lembra? Bola pro mato que joga de campeonato. Sim, isso foi uma coisa que me chamou a atenção no time do Inter, porque eu fico imaginando assim, e desde o Grenal, a impressão que eu fiquei do Grenal foi que o Inter achou que ia ganhar do Grêmio de novo, tocando bolinha, assim, sabe? Eu sou a favor de futebol que vai para cima, propositivo, que envolve o adversário. Só que eu não acho que por causa disso tu vai abrir mão de ser dessa alma sul-americana que a gente tem, sabe? De jogar com combatividade, dividindo todas as bolas, mordendo, aquela coisa. E o Inter não entrou assim no Grenal, parecia que o Inter tava com um espírito assim que ia ganhar o jogo da forma ao natural, assim, sabe? Vamos tocar bola aqui um pro outro, quando vê vai sair gol. E o Roger, se tu for ver, eu não acho que nenhuma das medidas que o Roger tomou tenha sido lá muito revolucionário, genial. Ele botou um zagueiro na lateral direita para segurar o lado esquerdo do Inter, para reforçar, fez um meio-campo com 3 volantes ali para deixar com mais consistência e botou 2 mais velozes nas pontas para puxar contra-ataque. Não teve nada demais. Só que me chamou a atenção, além dessa medida do Roger, o nível de concentração que o Grêmio tava, assim, de fechar o espaço, de combater, de disputar todas as bolas. Isso num clássico eu acho decisivo, assim. Eu acho que é decisivo. E o banco de reserva do Grêmio estava mais vibrante também. Isso daí que eu volto a lembrar lá, o D'Alessandro lá encolhidinho, desde os primeiros minutos, o banco de reserva do Inter também. E o banco de reserva do Grêmio estava mais vibrante, mais concentrado. E o Inter, como eu falei antes, parecia aquele time de pelada, estamos aqui com os amigos, vamos lá, e alguns jogadores caminhando no meio de campo, lá enquanto o Grêmio na correria. E tu perguntaste antes, eu sou a favor de demitir jogador. Não vejo a hora que... Por que só técnico tem que ser demitido? Tu concorda, Vitor? É que o Inter, nesse ponto, eu acho assim, eles começaram o ano prometendo que ia ter uma reformulação no elenco. E se tu for ver, já saiu alguns, né? Saiu o Lomba, saiu o Patrick, o Dourado tá aí, mas já não joga. Sabe, tu vê que tem algumas que até eram líderes do grupo que não estão jogando, não estão aí mais, não estão jogando. Mas não ficar jogando, mas daí estão ocupando espaço de outros jogadores da base, que tem gente pedindo passagem aí, que o Medina não está usando o jogador da base, daí para ficar os tranca-rua no campo de reserva, no banco de reserva. Sim, mas tem a questão também que os jogadores que foram trazidos para o lugar também tiveram só o Grenal como jogo bom. Qual é a outra partida boa do Lisieiro sem ser aquele Grenal? Ficou aquela impressão, o Lisieiro joga muito, mas ele só jogou aquele jogo. O Gabriel só jogou aquele jogo. Eu acho que o único, assim, eu acho que os 2 jogadores que eu acho, assim, que trouxeram e que até agora todo mundo disse, isso aí valeu a pena. Foi o Bustos, que dá para tu ver o Bustos jogando. Tu disse, não, o Bustos joga bem, o Bustos foi uma boa contratação. E o outro, eu acho que talvez o David pelo gol no Grenal, mas mesmo assim o David, tu vê que ele é contestado, assim, porque ele custou muito caro e ele não conseguiu ir. E ficou escondido no Grenal, né? Eu me lembro de um lance lá dele que ele chutou no segundo tempo, lá, quase 40 minutos, então eu lembrei, o cara tá dentro do campo ainda. Ele sumiu nesse jogo, ele foi engolido pela zaga do Grêmio ali, né? Aliás, o primeiro chute do Inter no primeiro tempo foi só acontecer aos 32 minutos, né? Sim. Com o Gabriel. Mostrou primeiro chute.
Mostrou que grande problema do Inter, que era construir, o Inter não resolveu. Não resolveu o Não, problema. não resolveu. E ó, eu acredito que o Medina, se não conseguir uma vitória vai ser demitido Olha, contra o. pelo que tem falado, o Inter já tá. Eu tenho visto alguns jornalistas falando que já já está encaminhada a demissão dele, né? O Inter já está trabalhando, já estaria trabalhando em nomes e tal. E eu vejo assim que perguntasse no momento para salvar o Inter, para não cair, é Abel Braga ou Dair Helm, Eu iria de Odair. Eu acho que o Abel não sai agora do do Fluminense. Fluminense. Eu acho que ele, por Mas mais que ele tenha sido eliminado lá da Libertadores, ele teve uma arrancada boa no início do ano. Eu acho que ele tá com moral lá, não teria por que sair de lá. E eu acho que o Odair ele tem uma narrativa interessante no Inter. Ele foi formado aqui, sim, ele é um cara de boas ideias. Eu acho que eu vejo ele muito assim como o Roger está pro Grêmio, o Odair está pro Inter. sim, Eu tenho uma visão assim, sabe? o Eu, Papito. o Papito. Eu daria uma chance pro Odair de novo. Eu tenho certeza que ele é louco para treinar o Inter de novo. Eu traria ele. Sim. E a direção do Inter, né, tem que parar com esse negócio de receber vídeos de YouTube dos empresários e olhar melhor, né? Agora trouxe o alemão, que teve um bom desempenho no Novo Hamburgo, mas acabou se machucando, ele pertence ao Avaí. Finalmente olharam para É, um jogador próximo. eu vi essa contratação, lembrei de ti, porque foi mais uma coisa que foi falada aqui no futebol agora que Sim, acabou acontecendo. Quando eu vi a notícia que o Inter tinha trazido um jogador que era do Novo Hamburgo, eu pensei, bah, o Vitor falou pro Inter olhar pro futebol gaúcho. Queria saber o que tu achou. sim. Fala um pouco sobre essa contratação aí, Vitor. Ah, eu gostei do alemão. O alemão é um jogador que conhece aqui o futebol gaúcho, né? Ele, apesar de ter 23 anos, ele sabe como é que é aqui o clássico Grenal. Ele sabe desse duelo. É um jogador que jogou pouco tempo no Novo Hamburgo, mas tem esse ambiente do futebol gaúcho, né? E eu, por morar ali do lado também, Santa Catarina, eu vejo que caiu como uma luva. É a raça que está faltando no ataque do Inter. É Eu um. confesso que o único jogo que eu vi os vídeos de YouTube dele, ele tem bons lances de YouTube. É tu e E o aí, presidente do Inter. eu posso ser presidente já. Vídeo eu vejo, o que eu mais vejo é vídeo de YouTube. Tô pronto para ser presidente. Mas eu vi, ele jogou bem contra o Inter aqui, né? Jogou. Ele deu aquele pivô em cima do Cuesta, né? Sim, Apesar que ultimamente dar pivôs em cima do Cuesta não é muito difícil. Mas, sim. mas ele deu, foi bem no jogo. O Novo Hamburgo empatou graças a ele. E o próprio São José ali tem jogadores bons para dupla Grenal, né? Aquele que fez um golaço de bicicleta lá no. Agora não me vê o nome dele, mas Eu não lembro. até eu vou votar nele, só tem que me lembrar o nome ali. Esse que é o problema, né? A gente vê tantos jogos e acaba esquecendo os nomes. Eu não sei, não, eu tenho muito problema para guardar nome de jogador de tudo. Tem cara que Mas, sabe, assim, né, que vê futebol sim, inglês, espanhol, sabe o nome de todo mundo. Eu mas não o sou isso. pessoal vai lembrar aí que ele fez um belo do gol no Campeonato Gaúcho de bicicleta e também jogou bem contra o Grêmio. E eu concordo contigo também. Ah, ia ser interessante ver um clássico Grenal com o Daí Helma do lado e o Roger do outro lado. Ia ser uma postura diferente, ia ter mais vibração. É, E o essa. Inter não ia ter cara de time de pelada, né? E o Odair é um cara que com certeza eu duvido que alguém não goste dele como algum colorado. Eu não conheço nenhum colorado que, eu não gosto desse cara aí. Tudo Sim, bem, pode ter críticas, porque ele pegou fama ali de jogar muito para trás, não sei o quê, porque às vezes sim. mas ele é um cara conhecedor, tu vê nas entrevistas dele que ele manja do negócio. Então Mas eu acho. voltando uma coisa, desculpa te cortar só para não esquecer, o Renato Gaúcho deu uma entrevista falando que sabe o que está acontecendo no Grêmio, né? Daí, Eu vi que ele falou que ele tinha, que na época dele ele tinha a chave do futebol, não sei o quê, sim, do CT. que era ele que E mandava, não sei o quê. sim, ah, que trabalho o Roger não deve ter passado para mudar tudo isso lá dentro do vestiário, hein? Uhum. Agora, e eu mantenho que o Roger vai fazer um bom trabalho no Grêmio na Série B.
deve ter dado um trabalho para ele, né? Eu acho que Eu acho que vestiário deve ser um negócio muito difícil de gerir, egos e dinheiros e lideranças, porque hoje em dia é muito difícil, né? Os jogadores, eles têm muito poder, e não sei se, não tenho como julgar se isso é bom ou errado, até porque isso envolve direitos trabalhistas, mas é muito difícil, isso é muito difícil tu mandar um jogador embora, entendeu? Se tu vai, por exemplo, digamos que o Inter estivesse descontente com o jogador X. Sim. Aí vai querer demitir o jogador. Aí tem que pagar uma baita de uma rescisão porque vai demitir o cara antes de acabar o contrato. Então, eu imagino que isso empodera o jogador, né? O jogador acaba tendo um poder de decisão maior dentro do que acontece no clube. Eu imagino que seja isso, né? Tá faltando cabelo no peito lá no Inter. Lá. Cabelo no peito. Tá faltando lá no... menos o YouTube, mas cabelo no peito lá no... Mas não sei se tu concorda com isso que eu falei dos jogadores, mas eu tenho essa visão assim, que o jogador hoje em dia ele acaba abanando muito no clube. É difícil para os treinadores, não é todo treinador que chega com moral de dizer que vocês vão fazer o que eu mando e é isso aí, entendeu? Mas aí que eu digo que tem que começar a rolar demissão, porque quem é o chefe verdadeiro ali é o treinador, né? Se é por degrau, assim, vem um presidente, treinador e o jogador. Porque se um trabalho numa empresa normal, se tu vai lá, Vitor, vai lá 3 dias lá, 4 dias fazendo coisa errada, vai chegar alguém e te dá uma chamada, né? Uma advertência, uma chamada, né? Falando, o gerente lá não tá gostando. E na segunda chamada, tu vai pro RH, né? Sim. Por que nos clubes, não só no Inter, no Grêmio, mas nos outros, não pode acontecer isso, só o técnico tem que ser mandado embora? É isso, ainda mais que o jogador, ele é um trabalho, eu vejo assim que ele é diferente do trabalhador comum que ganha um salário mínimo, assim. Os caras ganham 500, 600 mil por mês, cara. Talvez por isso essa má vontade dentro de campo, por isso que eu defino o Inter virou um time de pelada, sabe aqueles quando tu final de semana lá com teus amigos, já tá o jogador, tu já sabe qual teus amigos que vão jogar no teu time. Já tá ali, o goleiro distribui, daí cada um joga na posição que dá na cabeça, virou um time de pelado. Exatamente. Virou assim, daí só um mordido dentro de campo lá, que não quer perder para outro amigo, que rolou uma aposta, e assim que é o Inter, virou um time de pelada. E voltando ali, eu falei aquela hora ali semana foi de clássicos, né? E não foi só o Inter que se deu mal em casa, né? O Inter já pode dizer que é tipo o Real Madrid, né? O Inter é o Real Madrid. O Inter é o Real Madrid dos campos. Sim. Eu confesso que fiquei feliz com esse resultado do Real Madrid-Barcelona. Eu tenho um carinho pelo Barcelona. Pelo Barcelona? Tenho. Eu sei que isso parece meio Nutella, que tem gente que não gosta, né? Que aqui no Sul a gente tem essa vibe mais... nossa, sabe? Mas eu curto o Barcelona. O Guardiola. E ontem eu dei uma olhada também no clássico River Plate e Boca Juniors, né? Deu Boca. O River Plate parecia a mesma postura do Inter. Toca a bola, vai tocando e nunca... Achou que ia ganhar o natural. Sim, também. É difícil gerir isso no futebol, né? Essa sensação de favoritismo, de que a vitória vai vir no normal, assim. Às vezes, não é, por exemplo, eu tava vendo um vídeo do Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, dando uma preleção para os caras. E é impressionante, assim, foi muito interessante ele falando, assim, ele fala aquela frase, cabeça fria, coração quente, e a necessidade de manter o foco durante o jogo, de manter o nível de competitividade. Isso para mim é uma das principais tarefas do treinador, porque a gente vive numa realidade de calendário que os times têm muitos jogos seguidos, e o mais difícil, ainda mais jogar campeonatos de torneio de pontos corridos, tu tem que manter um nível de excelência muito alto durante muito tempo, com jogos quarta e domingo. E foi isso que faltou no Inter, se tu for ver ano passado. Fizeram uma baita de uma motivação para jogar um Grenal, que nem fizeram agora esse ano. Aí passa esse jogo, amolece e amolece. Tu tem que ter algo. E foi isso que eu fiquei pensando olhando esse Grenal, assim.
Será que ninguém chegou para os caras e disse assim, ó, tá, ó, ganhamos esse jogo, mas não ganhamos nada, temos que manter a pegada, segue o foco, segue o foco. Sim, Eu fiquei com a sensação que faltou isso, sabe? foi exatamente a mesma coisa que no ano passado. Ganhou o Grenal e botou o Campeonato Brasileiro fora, né? A vaga na Libertadores, que estava praticamente garantida, foi fora. E o Grêmio perdeu esse Grenal por 1-0. O presidente do Grêmio lá falou em público que foi o pior Grenal que ele viu na vida dele, conversou com os jogadores e o Grêmio mudou a postura, né? Mudou, focou, não ficaram jogadores, o presidente reclamou na coletiva, vamos fazer corpo mole. Não, entrou na cabeça dos jogadores, né? Que, levamos uma mijada em público, vamos focar mais, né? E focaram. Sim, e o Inter eu vejo também que o Inter vai ter que fazer o Beira-Rio virar Caldeirão de novo, né? A torcida, em vez de tocar, torcida não, em vez de o malandro lá jogar celular na cabeça do jogador lá do profissional, vamos motivar. O que era aquele silêncio no Beira-Rio lá, uns momentos, cadê o Caldeirão do Beira-Rio? Cadê a torcida É que eu vejo que gritando? eu vejo que isso é muito assim. Não é que eu acho que a torcida tem que ter atitude também, mas é que isso vai muito dos dois lados, assim. Eu acho que Pelo menos, sim, se o time não tá passando uma animação para a torcida e a torcida é uma visão que eu tenho, assim. A torcida do Inter, ela é um pouco mais cri-cri, crítica do que a torcida do sim, Grêmio. Eu tenho essa visão, é uma coisa meio sutil, assim, mas, por exemplo, às vezes parece que a torcida do Grêmio tem mais um instinto, assim, né? Isso que eles falam do imortal, o alento, não sei o quê, sim, e a torcida do Inter, ela tem aquela galera da social lá que gosta da vaia, sabe? Então, sim, perdão, ela é uma pode, torcida que ela tem uma tendência a mais a vaia do que o apoio. O Inter tem que estar muito sim. bem para a torcida do Inter estar aí na linha de apoio, entendeu? É assim que eu vejo. A torcida social fica mesmo lá da imprensa ali, daí na hora do jogo ali, ó, a cabine para nós ali é perto, é um silêncio, assim. Aí só Uhum. se vê lá a guarda popular, ó, todo o barulho, assim. Mas na social ali dá para te conversar com o colega do lado ali que dá para tranquilo ali. Daí se é um passe, daí sim, daí. E Uhum. ou na hora que tá saindo o jogador do campo vai ou aplauso. Mas é uma Uhum. torcida assim, parece jogo de seleção brasileira, aquele público que só vai para Sim, aplaudir ou avaiar, mas não apoia. E outra coisa que seria interessante, não falando em violência não um momento, mas seria legal lá a torcida do Inter botar aquele protesto lá de flechinhas no gol, né? Chuta aqui, chuta aqui, ó, chuta aqui aqui. o alvo é aqui. Assim eu ia ver um protesto bonito, assim, aquela torcida com a flechinha, chuta aqui tá o gol, aqui, ó. Uhum. Pô, dá o primeiro chute aos 32 do primeiro tempo, lá com o Gabriel, chute todo errado, mascado. Sim, Tem que botar chute aqui. E o do Grêmio, tá falando ali, é um. Eu vejo muito parecido com a torcida dos argentinos. sim, sim. Eles são muito inspirados nas torcidas da gente. Então, Torcida e do Grêmio. sim, fizeram uma bonita festa lá no Beira-Rio, lá tudo. Tirando as partes das violências e tudo, a do Grêmio fez uma festa bonita ali, a cantoria ali, como eu vi lá o Coparo. É, sim. E, e o segundo jogo lá, Vitor, o que tu achou do Brasil de Pelotas e Ipiranga? É uma coisa que eu não esperava. Eu achei que ia dar Ipiranga até pela campanha no primeiro turno na primeira fase da Sim, competição. Eu esperava uma vitória do Ipiranga, ainda que achasse que o Brasil não estava morto, mas eu estava esperando o Ipiranga. mas lembrando, Tu tinha me perguntado, né, que eu achava que ia ser a final, eu disse Inter e Ipiranga. Os dois perderam. sim, eu tava assistindo o jogo, daí eu me lembrei de ti lá no alguns momentos do Ipiranga lá, quando falou contra o Grêmio, faltou foco. Enquanto Uhum. o Brasil de Pelotas eu vejo que faltou foco também. Sim, Porque, tá, tudo bem, o goleiro lá do Brasil de Pelotas, lá, o Vitor, lá salvou 2 vezes. Mas tinha uns lances assim que eu me lembro que teve um contra-ataque do Ipiranga
que tinha um jogador só da defesa do Brasil de Pelotas contra 3 do Ipiranga. E ali saiu um passe errado. Daí sabe aquela falta de foco, assim? Parece um erro bobo, mas é algo Sim. que já tá, assim, mais ou menos sistematizado, porque o cara tá desligado. Sim. Isso é uma coisa que me intriga muito, assim mesmo, porque às vezes dá uns resultados ruins no futebol, assim, ou ruins, ou times perdem sendo favoritos, justamente porque já entra no jogo, ainda que no subconsciente, com aquela ideia de que a vitória é quase certa. Aí quando vê, dá uma surpresa, assim, Sim. e ninguém entende, o que que aconteceu? Eles eram tão melhores, sabe? E eu acho que trabalhar essa parte é cada vez mais necessário no futebol, assim, para os times, como manter, falando de novo, sendo repetitivo, mas como manter um time focado em estado de atenção constante, assim, não é fácil. Até por isso que o Guardiola, ele foi meio criticado esses tempos, ele foi meio criticado pelo que ele disse, mas ele disse que para ele é muito mais desafiante ganhar a Premier League do que ganhar a Champions League. Sim. Porque na Premier League tu tem que manter, que é o campeonato inglês, tu tem que e ele já ganhou, não sei quantos ele ganhou, mas pelo menos ele é o atual campeão e acho que ganhou o anterior também. Ele disse assim, tu tem que manter um nível de excelência durante quase uma temporada inteira, porque o campeonato dura uma temporada inteira. Sim. E a Champions League, que é o campeonato mais tradicional do mundo, talvez, de clubes, é um campeonato de muito assim de tiro curto, assim, tu faz um time num determinado momento, ele dura um período curto de tempo e tu é campeão. Então ele disse assim que ele se sente muito mais desafiado a ganhar a Premier League do que a Champions. Ainda que muita gente diga que ele, por mais que ele seja para muitos o melhor técnico do mundo, ele tá devendo nesse É aspecto. isso daí que faltou no Ipiranga, né? Era todo mundo dando como favorito contra o Brasil de Pelotas e chega lá com um foco totalmente diferente. Dava para ver nos passes de bola, assim, aquele exemplo que eu citei era 3 contra 1, tinha tudo ali para pelo menos um chute a gol perigoso, né? Mas não aconteceu, a bola foi para o lado, foi para fora ali, né? E Uhum. eu acredito que falta na base, desde o tempo da escolinha lá, ensinar os jogadores a ter foco. Eu já participei de escolinha, assim, e eu vejo que o tempo que eu participava era muito, tipo, oba-oba, assim, não tem toda uma educação, sabe? Sim. Não tem uma educação, tu não via aquela educação de ter que respeitar o adversário, pega isso, não via, tipo, era no meio grosseiro, assim, tipo, mais era palavrão do que É, a cultura do terrão, né? A cultura sim, Aqui tem daí seu falta lado aí, bom, o Brasil formou muitos craques sim, nesse sistema. Eu até se tu for, eu não sei se dizem que muito do Brasil ter perdido espaço é que essa cultura foi morrendo com o tempo, né? sim. Mas eu É, concordo o, contigo. o Galvão Bueno, uma vez, vamos citar aqui, não tem problema, vou citar o Galvão Bueno, né? Sim, É, para mim, um dos professores, né, no jornalismo, principalmente no futebol. O Galvão Bueno, uma vez, ele questionou ao vivo, não sei se chegou a ver esse jogo, que teve que jogo no Brasil, da seleção brasileira. Não, na brasileira não, foi Brasil e Chile. Brasil e Chile. Os jogadores daí chegaram aqui no Brasil, da Europa, tudo, os jogadores do Chile também da Europa. E lá, o Galvão Bueno falou, lá na Europa, eles têm uma postura de ser educado com todo mundo. O adversário bateu, pede desculpa. Daí, Brasil e Chile, os mesmos jogadores que se conhecem, só porque estão na América Latina, começam a brigar. Se sim, esquece do, se sim. esquece da educação, esquece do. Civilização é legal na Europa, né? Sim, isso daí que o Galvão Bueno falou. O que que passa na cabeça do jogador? Tô na Europa, tenho que ser educado. Tô na América Latina, tenho que Sim, ser. Isso daí, o próprio atacante do Inter aí, que agora veio na Inglaterra, tinha uma outra postura, agora no Inter tem outra. sim. Uma postura de peladeiro agora virou. Mas esses dias, eu não sei se a gente às vezes não estereotipa um pouco essa coisa do europeu. Porque esses dias, eu acho que foi até um jogo de Champions, era o Manchester contra o Atlético de Madrid.
O Atlético de Sim, Madrid eliminou o Manchester. Aí sim. eu acho que era o Simeone. O Simeone tinha, o Atlético de Madrid ganhou o jogo, e aí o Simeone foi sair Sim. pro túnel ali, sabe? E aí começou a voar copo de cerveja, tudo que é coisa nele, assim, sabe? Aham. E tocaram tudo que é coisa. Olha, só não tocaram uma pessoa nele, assim, sabe? E aí os comentaristas falaram assim: ah, vocês ficam falando aí que na Europa todo mundo é gentleman, não sei o quê. Sim, Aí, tá aí, ó, os caras são também, os caras também fazem as deles, também, até porque na Inglaterra tem tinha, não sei como é que tá isso agora, os hooligans, não sei o que mais, né? sim, Eles também têm as deles também, né? tem. É o, mas eu digo assim, eu na questão do, como o Vento falando, a questão do foco. Daí por que que daí o Galvão Bueno falou, por que que no foco na Europa é uma coisa e o foco no Brasil é outra? Ah, eu acho que é Porque, cultura, e assim porque isso é uma coisa que tu trabalha, tudo que é humano, assim, na minha visão, tu trabalha e tu pode aprimorar, tu pode, sabe? sim, Eu acho que parte de identificar que isso é um problema. E daí tu aprender com os erros. Tudo a gente aprende, assim, erramos nisso, vamos melhorar nisso, sabe? sim. E tudo envolve treino, tudo é treinável. E, e É, nesse caso eu, do foco é a mesma coisa, é parte de identificar o problema, assim, e daí treinar, assim, e eu acho que vai muito parte psicológica, assim, ter alguém, o treinador ele tem que ser capaz, ter aquela capacidade assim, de manter o cara ligado, sim, não deixar o cara dormir no jogo, na semana do jogo, manter aquele, ó, vai ter o jogo, vai ter o jogo, vai ter o jogo, sim, não vamos esquecer, não tá ganho. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático e presente. Quarta-feira agora tem o Grenal. O Grêmio ganhou o primeiro jogo de 3-0. sim, Se tu for numa casa de aposta dessas que estão na moda agora, tenho certeza que a odd do Inter vai estar lá em cima, porque é improvável que o Inter vire. Se tu perguntar para 9 a cada 10 analistas, vão dizer que o Grêmio está com a vaga sim, garantida. sim, Mas é obrigação do Roger. O Roger ele tem a obrigação de acabado, findado, terminado o Grenal, até o jogo de quarta, ele tem que manter os caras ligados. Ele não pode deixar os jogadores dormirem, porque senão ele corre o sim, risco de tomar uma virada. Ele sabe disso. E ele é um cara inteligente, ele não sim. vai deixar as coisas dormirem. É isso que eu quero dizer, sabe? Tu não pode É, nunca dar por ganho em nada. sim, e eu também quero ver como é que vai ser a postura do Ipiranga diante do Brasil e Pelotas, porque a vantagem é o Pelotas pode empatar, se perder por um gol de diferença da pênalti. Eu quero ver qual vai ser esse teu foco, quando estava falando aí, citaste bastante, questão do foco do Ipiranga, porque vai cair o que eu falei lá no começo do campeonato, lá que o Ipiranga, no mínimo, ia ser campeão do interior, lembra que eu falei? Uhum. Sim, E sim. se não tem um foco lá para reverter, como ele fez um bom desempenho contra o Inter, contra o Juventude, contra o Brasil de Pelotas, empatou lá, mas teve um bom desempenho. E eu vejo isso daí, questão de foco, parece. Chegamos na final, não, chegamos na semifinal, mas estamos com a cabeça na final, porque é considerado um adversário que ia ganhar fácil do Brasil de Pelotas. E tu, Vitor, o que tu acha que vai acontecer entre o. Tu acha não, que tu acredita que vai ser entre Ipiranga e Brasil de Pelotas? Tu acha que o Ipiranga vai reverter? Eu acho justamente acredito que justamente vai ser, dentro dessa questão que a gente está discutindo do foco, eu acho que a falta de foco que o Ipiranga eventualmente possa não ter tido contra o Brasil, essa coisa de achar de repente que o jogo ia ser mais fácil, o Ipiranga Sim, não vai ter esse problema contra o Brasil no jogo da volta. Então eu prevejo um time, como eu acho que vejo assim, o Ipiranga com um grupo de jogadores mais melhores que o Brasil, somado sim, a questão do foco e assim a atmosfera, acho que a comunidade de Erechim vai toda muita gente vai para o estádio, acho que vai se criar um clima favorável e eu não descarto uma virada do Ipiranga. Se eu fosse apostar, eu apostaria em 2-0 Ipiranga no jogo e Ipiranga na final contra o Grêmio, que provavelmente tudo indica vai sair classificado do jogo contra o Inter. Tu, o que que tu acha? sim.
Eu acredito que vai ser revertido também, porque no primeiro jogo, Brasil de Pelotas e Ipiranga, o que ajudou muito o Brasil de Pelotas foi a questão da torcida. Chavante é uma torcida apaixonada pelo time e é a gasolina do Brasil de Pelotas, né? E vai fazer falta lá no, em Erechim. E o Ipiranga vai ter que focar muito, porque o pensamento dele estava lá na final já, esqueceu todo o bom trabalho que fez durante o campeonato e acreditou que esse jogo contra o Brasil de Pelotas já estava, não sei se atrapalhou, se parou ser considerado favorito, né? Porque é um dos times que está sendo agora considerado favorito para subir para a Série B também, porque tem um elenco forte, um elenco com jogadores ali, raçudo no caso, né? E meio que faltou foco para essa questão, né? E eu acredito também que o Ipiranga consiga reverter. Se focar, vai ser um bom, vai realizar um bom jogo ali contra o Brasil de Pelotas. Acredito também no 2-0. Então é isso. Foco foi a palavra do futebol agora dessa edição, né, Vitor? Sim, é o foco que está faltando, né? Hum, Tanto lá no, na direção do Inter, seja hum. lá no. E voltando lá, falando na questão do Inter, o D'Alessandro vão ter que achar uma maneira, né, para. É, justamente agora que passaram esses 3 primeiros meses do ano, fica essa questão, porque se discutiu muito se era certo o jeito que o Inter ia aposentar o D'Alessandro, e eu acho que está se vendo que talvez que provavelmente foi a forma equivocada, porque ainda não teve uma boa Sim, deixa para o D'Alessandro se despedir, né? Então, se eu fosse dirigente do Inter, eu prepararia um amistoso em separado, um sim. jogo festivo, ingressos baratos ali, doação de alimentos, para levar os torcedores para ter uma despedida separada das competições, que o D'Alessandro saia por cima. Essa coisa dele se aposentar com uma marca associado a fracasso tipo desse Grenal não é legal. Eu acho que o Inter tem que, falando assim como o RP do Inter, tem que pensar uma despedida legal para ele. Eu já faria diferente, Vitor. Eu já colocaria um contrato novo para o D'Alessandro ficar pelo menos até a metade do Campeonato Brasileiro, ou seja, para jogar o primeiro turno. Porque se for para o Inter ir bem nesse Campeonato Brasileiro, vejo que vai faltar a questão vestiário. O D'Alessandro, diferente que estava no Grenal, meio encolhido, é um jogador que, talvez com um técnico novo, tenha tudo para motivar o vestiário e não deixar virar como o Inter está virando, um time de peladeiro sem vontade, os jogadores em campo. É um cara que briga ali, que representa o torcedor colorado e é um cara focado no Inter. A É, palavra foco. foco é Tá. que eu acho que o D'Alessandro pode permanecer no vestiário sem necessariamente ser o jogador. Porque tem esse Sim, cargo que, quando o Barcelos ganhou a eleição para presidente, ele prometeu que ia ter a função de coordenador técnico. Até foi mencionado o nome do Pedrinho, do Sport TV, para fazer isso, porque foi jogador. Essa coisa que eles falam muito, que conhece a sim, linguagem da bola, sabe resenhar com o jogador. E sim. se fala muito que o D'Alessandro pode ser esse jogador no Inter, né? E eu acho uma boa ideia. Até porque eu continuo, eu não sei se até que ponto o D'Alessandro tá com nível de Série A, assim, sabe? Eu acho que, repito, se fosse eu sou só uma pessoa, eu faria um jogo festivo com casa Sim, lotada e depois botaria de sim, coordenador técnico e deixaria ele no vestiário mantendo a ordem sim. ali. Eu É, faria isso. então, aqui no nosso debate, cada um fazia uma coisa diferente. Que bom, né? Nós somos duas pessoas Sim, diferentes, não precisamos concordar em tudo, né? sim. Mas vamos, para concluir, então, assim, questão do foco, Vitor. Como é que tu vê, assim, tem um exemplo do jogador, assim, que tu vê que faltou foco na sua carreira? Cara, eu acho que justamente isso. Ó, tem muito. Eu vou falar de dois jogadores que me vêm na cabeça quando a questão é foco. E que são jogadores que dá pra falar quando tu começa a explorar esse nicho, tu lembra de mais gente. São jogadores que eles despontam com uma qualidade técnica acima da média,
todo mundo diz, vai ser da seleção, vai longe, e aí não confirma. E tu vai ver, o Sim, problema do cara não é técnico, o problema do cara é foco, é nível de concentração, nível de competitividade. Eu te falar dois sim. jogadores, dois e pode ser três. Primeiro, Ó, Alexandre Pato. Alexandre Pato surgiu como o novo Ronaldo Fenômeno e depois, por falta de competitividade, não virou um grande jogador. sim. Lembro do Ganso, que foi um jogador que quando Ah, o Ganso quando surgiu diziam que ele era gênio, que esse cara aí é um sim, fenômeno, esse cara aí é um fenômeno, vai ser um gênio da bola. E outro, agora que não com tanta repercussão, mas que lembra essa situação, foi o Jean-Pierre do Grêmio, né? sim, Que foi um jogador que todo mundo dizia que era o novo Riquelme, que era um cara armador, gênio, maestro, não sei o quê, e que os treinadores e o grupo de jogadores diziam, não, mas ele não parece que não tem aquela fibra, sabe, para jogar futebol. é bem lembrado, bem lembrado. Daí eu volto a dizer ali na questão, isso daí que eu vejo que tem que começar desde a escolinha, na base, lá desde o jogador mirim, ter criar esse foco. Por isso que eu falei lá no começo do programa, na questão do Roger, conseguir do vestiário manter o foco na Série B, na questão do jogador ali, o Elias. É um jogador que surgiu agora no Campeonato Gaúcho, que tem, é um cara que tem raça, que soube jogar bem o Grenal agora, foi mal no primeiro Grenal, mas deu a volta por cima no segundo Grenal. E o Roger vai ter que mostrar para ele, ó, o foco para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Ferreira, com o Ferreirinha, que era um jogador que era um dos que estavam indo bem no Grêmio, apesar do Grêmio ter caído para a Série B. Daí o que atrapalhou ele foi aquela questão de ir para os Estados Unidos. Depois aquele depósito não caiu na conta, parece que o jogador perdeu o foco. E pode ser, citou três nomes aí, e o Ferreira tem tudo para ir para esse nome do Alexandre Uhum. Pato, do Ganso, do Jean-Pierre, e por isso que eu falo que o Roger vai ter que dar uma segurada na rédea lá do É, Elias, né? ligar o cara na tomada, né? Sim, para não perder esse foco. Diga, Vitor. Não, eu ia puxar o encerramento, mas tu ia falar, daí eu não segurei. Pode Não, falar. eu ia falar, então, a nossa conclusão hoje foi, no futebol É, agora é o foco. foco no futebol agora. Foco foi a palavra. Esse foi. Tem mais algum destaque, Vitor? Sim, os destaque é esse, então, que falta foco no futebol, Uhum. desde da base até ao nível profissional, tá faltando foco. O Inter virou um time de pelada e o Grêmio tem tudo para se dar bem na Série B, se manter esse foco como foi no último Grenal. Eu, diferente da opinião do Alessandro, concordo contigo nessa. Acho que eu destaco. Eu acho que esse centro que a gente deu para o nível de competitividade dos jogos, que o jogador hoje em dia é cada vez mais essencial. Ligo a advertência para que essa atual gestão do Internacional não termine com uma situação mais trágica do que já está pintando. E recomendo não, desejo que a direção do Grêmio e o Grêmio como um todo saiba tirar as melhores lições dessa vitória do Grenal e que sirva de motivação e melhor na autoestima para o início da Série B. É isso? Mantenha o foco. Mantenha o foco. Essa foi mais uma edição focada do Futebol Agora, o programa de debate esportivo do portal Agora RS. Você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. O Vitor é ativo no Twitter, comenta muitas situações desde o tempo, futebol, tudo. Se você quiser Como se a gente é no atualizar. agora no RS. Quando é agora no RS, o Vitor tá lá também. Qual é o teu Twitter, Vitor? O meu Twitter é Vitor_A Pereira. E o teu, Vitor? O meu é @, Victor Caprioli. Eu tô sempre presente lá, lendo e escrevendo. E você pode também acompanhar as notícias do portal Agora RS como um todo, não só do esporte. Nós comentamos política, economia, trânsito, tempo, cotidiano, tudo que envolve a sociedade gaúcha, tudo que diz respeito aos gaúchos está lá, da melhor forma que nós podemos comunicar. Acho que comunicamos muito bem e, mais importante, de uma forma gratuita. Você não precisa pagar para ter acesso às notícias do Agora RS. Nós agradecemos pela audiência em mais um programa.
Acho que cada vez o programa está ficando mais consistente, mais fluido, melhor de acompanhar. E pedimos aqui que vocês continuem acompanhando na próxima semana. E nós vamos trazer a repercussão do que vai acontecer na dupla Grenal aí nos próximos dias, que prometem ser quentes. É isso então. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais.